Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. 100% de paciência e 50% de taxa de acertos, mais um. Que porcentagem doida é essa, Tevo? O que você está arrumando? Calma, você está sem paciência? Respira aí, porque eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar muito para quem está mais ansioso ou ansiosa aí em relação a essa coisa de acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Então, muita hora nessa calma. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que vem curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo e, claro, para cada um que confia no nosso trabalho e já se inscreveu aí. E de repente, se você está caindo de paraquedas aqui, que tal clicar no botãozinho inscrever-se, né não? Boa ideia, hein? Vai por mim. Bom, resolvi gravar esse vídeo porque, obviamente, eu também tenho alguns dias ou períodos que são ruins, mas isso não me abala, porque eu já conheço muito bem o meu setup e confio bastante também na minha taxa de acertos. Então, por que eu comecei o vídeo falando sobre 100% de paciência? Primeiramente, porque você não vai operar todo dia e toda hora. Aconteceu comigo, hoje, por exemplo, nenhuma entrada. E por isso a ideia de gravar esse conteúdo para vocês, porque certamente muitas pessoas ficam ali caçando alguma coisa onde de fato não tem o timing, o momento para fazer uma entrada. E isso meio que desanima a pessoa, porque realmente quando surge uma oportunidade, de repente na sua gestão de risco, não faz mais sentido. Então ficar perdendo a oportunidade, tentando caçar alguma coisa boa onde não tem, é uma das grandes ciladas aí para quem está começando. Então sim, é preciso ter muita paciência, 100% de paciência, para saber o momento certo de fazer alguma coisa no mercado. Então deixar de operar também acaba sendo uma operação, vamos dizer assim. Afinal, preservar o nosso capital é muito importante também. E 50% de taxa de acertos aí, mais um, significa aquilo que muitos de vocês já sabem, ou seja, a relação de 1 para 1, acertou 1, errou 1, fica no 0 a 0. Então, não tem problema você perder algumas operações no dia, na semana, no mês, se o fechamento do mês for positivo, se o saldo for bacana. E aí, claro, independente da quantidade de pontos, aqui a gente está todo mundo no mesmo balaio. Então, pode ter gente que faz aí R$10, outros 100, outros 1.000, outros 10.000 e etc. E tá tudo bem. Então, a grande parte interessante da Bolsa de Valores, do mini índice, é justamente isso, né? Eu repito bastante para vocês porque eu quero tirar essa ideia de que somente quem tem muito dinheiro é que opera na bolsa, e não tem absolutamente nada a ver com isso. O mini índice é totalmente acessível nesse sentido também, e a minha parte eu estou fazendo aqui, trazendo bastante informação para vocês, pelo menos perder o medinho e entender como é que funciona. Afinal, não precisa de tanto capital assim para colocar a mão na massa também. Então tive um dia aqui realmente sem nenhuma operação. Semana passada aconteceu isso também. Tive uma semana passada aí com alguns erros em sequência. Então um período bem interessante para a gente analisar, estudar junto aí, para você ver que não é só com você, comigo também acontece, mas o importante para nós realmente é o saldo, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui porque fica muito mais fácil da gente trocar essa ideia. Vamos lá então, pessoal. Vou colocar na tela aqui porque fica muito mais fácil da gente ilustrar tudo isso. Vou colocar inclusive do lado direito aqui o nosso Telegram, onde eu envio os alertas. Quem quiser aí, tem o link na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. E aí fica mais simples da gente trocar essa ideia. Bom, olha só. Dessa linha pontilhada aqui do lado esquerdo, essa linha em pé ou vertical, daqui para cá, daqui para a direita,
é o pregão de hoje, tá? Então aqui no cantinho a gente tem uma operação de ontem, vou até tirar ela da tela aqui para ficar melhor, ó. E vou tirar também essa linha branca, que é justamente a agulha do preço atual. Como o pregão está fechado, não vai servir para nada aqui para nós, então eu vou remover aqui para não atrapalhar e para não confundir, principalmente quem está começando aí, beleza? Então, em amarelo aqui, eu tenho as linhas que eu já mostrei para vocês em vários episódios aqui e também no mini curso de MetaTrader, que são os números inteiros, que é justamente a região que eu gosto de fazer minhas operações. Então, rompimento de números inteiros, tá? Pode ser para cima, pode ser para baixo, tanto faz. Claro que existe uma análise, um setup em cima disso, mas a grosso modo eu não opero qualquer outra região que esteja, então, por exemplo, no meio do caminho, tá? Eu prefiro realmente essa região dos números inteiros. Então, quando eu dou um zoom assim gigantesco, eu estou aqui entre a faixa dos 162 mil e também a faixa dos 163 mil pontos, tá? E a gente vê então que hoje o pregão ficou, eu gosto de falar, encaixotado. O que é isso? Ele não estourou, ou seja, acima da faixa dos 163 e também não estourou abaixo da faixa dos 162, sendo que ele abriu aqui quase no 162,5, vamos falar assim. Então ele ficou encaixotado aqui nesse retângulo entre as duas faixas. Então não houve nenhum momento de entrada aqui hoje. Então, por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa dose de paciência super necessária que tem que se ter. Então, para muitos fica assim, poxa, mas eu vou ficar olhando para a tela ali o dia inteiro, então esperando um momento para ver se rola de fazer uma operação ou não. Foi por isso que eu desenvolvi, então, esse sistema onde eu envio para mim mesmo, né, e estou compartilhando com vocês no Telegram também, esse alerta, ou seja, eu posso estar fazendo outra coisa, e aí o alerta chega para mim e fala, ó, presta atenção ali que tá para rolar um rompimento ali, para cima ou para baixo. Então, se hoje eu não recebi nenhum alerta, então por isso que no Telegram aqui não tem nada do dia 3 de dezembro, dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, então eu nem me preocupei. Eu não olhei em nenhum momento hoje para esse gráfico. Por quê? Porque eu não recebi nenhum alerta, tá? Então você ficar tentando achar uma oportunidade ali, se você não tem uma estratégia, um setup muito bem definido e principalmente que você tem essa confiança de colocar o seu dinheiro, fica muito difícil. Então assim, eu que tenho o meu modo de operar, beleza, o gráfico pode fazer o que ele quiser estando encaixotado aqui. Eu não vou colocar o meu dinheiro em nenhuma situação aqui. Teve, mas você poderia ter ido ali, teve uma subida aqui, uma descida ali. Isso não me interessa, porque na minha amostragem o meu foco está realmente no rompimento ali dessas faixas que eu desenhei então em amarelo e mostrei para vocês aqui. Então hoje eu não fiz absolutamente nada, não tivemos nenhum alerta. Então, tive que ter muita paciência hoje. Se eu não tivesse esse próprio sistema meu, poxa vida, eu ficaria o dia inteiro ali, né? Vai romper, não rompeu, vai romper, não rompeu. Eu ficaria essa ansiedade, essa coisa, né? Mas como não apitou nada no meu Telegram, sinceramente eu nem olhei. Então eu tô vendo aqui com vocês agora, tá explicado, então ficou encaixotado. E perceba como que, né? Olha isso aqui. Foi lá beliscar no 162, mas não rompeu. Né? Na parte de cima ficou longe ainda. Né? Ficou faltando aqui um pouquinho mais de 100 pontos. Então é muito interessante quando a gente tem um setup e o gráfico, vamos colocar entre aspas, respeita esse setup. Porque você cravar que vai acertar sempre e tudo mais, isso não existe, né? Em nenhum lugar. Dentro aí da renda variável não existe esse lance de ficar gabaritando. Então por isso que eu quis gravar para vocês esse vídeo falando sobre sim, é necessário ter paciência se você realmente tem um método e também você entender a importância do 50% ali mais um, né? Então, hoje teve alguma entrada? Não, não teve. Mas vamos olhar o que aconteceu em dias anteriores para vocês entenderem também sobre essa dose de paciência
e também agora ao mesmo tempo a importância desses 50% mais um, tá? Eu vou colocar aqui no modo que vocês estão mais acostumados a ver, que são os candlesticks, né? Então com as velas verdes, vermelhos e tal, e beleza, né? Então eu vou andando para trás aqui e a gente vai observar. E aqui, como é um vídeo que teoricamente, né, eu nunca sei porque eu não trabalho com roteiro, se vai ficar grande ou longo, mas a tendência é que esse vídeo fique curto. Eu não vou nem pegar um dia só não, vamos pegar aqui, ó, a semana inteira passada, beleza? E aí a gente vem andando, então tranquilo, sem pressa, né? Acho que quanto mais informação, melhor para vocês também. Então olha só, eu vou voltar aqui, ó, eu tô aqui no dia 3, agora dia 2, e aí a gente vem passando até o dia 3 aqui. Dia 1º, cadê? Dia 28 foi a sexta-feira da Black Friday, então 27 foi quinta. Aí eu tô aqui, ó, segunda-feira, aqui é um ponto bacana pra gente pegar, ó. Sexta-feira, 28 de novembro. Então vamos lá, vamos puxar mais para trás, que aí fica muito mais legal para vocês entenderem aí também. Vou puxar mais um pouquinho, ó, quinta-feira 27, então dá para puxar mais. Então quarta-feira 26, aqui terça 25. A gente vem mais um pouquinho para trás. Então vamos pegar aqui da segunda-feira, então, que vai ser dia 24, é isso? Isso, 24 de novembro, segunda-feira. E é interessante vocês observarem também, né, como que rola esse lance de respeitar o gráfico, né? Eu gosto desse termo, apesar da gente ter que colocar essa aspas, né? Porque sem aspas seria um gabaritar, e não é isso que acontece no mercado, né? Então olha só, aqui é a abertura do mercado, segunda-feira, 24 de novembro. Então abriu aqui no meio do caminho, né? Então sem estourar para cima ou para baixo, beleza. Então ele veio aqui o gráfico, né? Uma tendência aqui de queda, foi lá, né, na faixa dos 156 mil pontos, ficou nesse vai não vai, vai não vai, vai não vai, mas não foi, né? Acabou não rompendo da maneira que a gente trabalha, então não basta um toque, tem que realmente romper ali do jeitinho que a gente define aqui. E beleza, e ficou estável nessa faixa, né? Vai para lá, vai para cá, força compradora, força vendedora, e acabou voltando praticamente para onde ele tinha aberto no dia, né? Então perceba aqui, ó, através da linha pontilhada, né, que ele acabou voltando à sua estaca do início ali do expediente, né? E aí, em algum momento, então ele resolveu, né, quase na hora do almoço ali, estourar para cima, né? Então ele acabou rompendo a faixa dos 157 mil pontos, né? Legal. E aí sim houve um rompimento considerável. A gente fez a nossa entrada aqui, mais ou menos ali no 157, 120, 130 e buscamos um alvo ali de 120, 130 pontos, né? Então eu não gosto de buscar movimentações menores do que isso. Eu vou fazer um episódio para vocês sobre lampejos. Cuidado com esse negócio de repente buscar movimentos extremamente curtos, tá? Poxa, mas é um dinheiro que tende a ser rápido. Mas de repente uma correção pode te estopar muito também. Como não é interessante também exagerar na pontuação. Mas vai ter um episódio sobre oscilação, mínimas e máximas, as médias de movimentação do dia e etc, tá? Mas beleza, seguimos aqui. Então, teve esse rompimento, a gente pegou aqui, show de bola. E depois que rompeu, acabou voltando com muita força. Então, voltou rompendo também. Então, a gente pegou aqui uma outra movimentação. Então, beleza. Aqui a gente foi feliz 11h30 e depois, quase 11h40, aconteceu de novo. Beleza, então até aqui, ó, a gente tem duas operações. Então, começou a semana muito bem. Olha que legal, né? Fala, poxa, né? Não vamos errar nunca. Não é assim que a coisa acontece, tá? Então, a relação de 1 para 1 é muito importante na bolsa para você ter esse controle sobre uma operação que eu acertar, já vai pagar uma operação que eu errar. E beleza. Por isso que a gente fala 50% mais 1.
Se você acertar a metade das suas operações, está tudo bem, porque essa metade está pagando a metade que você errou. Mais um, então esse um que você acertar seria o lucro, o dinheiro no bolso, tá? Então olha só, 2 operações, show de bola. E aí ficou encaixotado o dia inteiro, então essa é a parte chata da bolsa para quem não tem um sistema como o nosso, por exemplo, de você ficar olhando ali, poxa, né, ficou caranguejando, vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas não acontece nada, né? Então não tem ponto de entrada, vamos falar assim, fica sem emoção, né? Você fala, cadê a movimentação, né? Poxa vida, então você fica olhando para esse gráfico o dia inteiro, realmente não é um negócio muito confortável, tá? E aí beleza, encerrou o expediente na segunda-feira. E olha só, ele fechou exatamente na faixa ali dos 157 mil, né? Então no outro dia abriu em cima dessa região, mas eu não opero gap, que é aquele buraco que se tem, né, entre a diferença de um fechamento e de uma abertura, como provavelmente a gente vai ver em alguma situação aqui, ou quando acontece isso aqui, porque não necessariamente um expediente, um pregão que foi encerrado aqui subindo, ele vai começar subindo no outro dia. Isso, sinceramente, eu não tenho confiança nenhuma nisso. Então eu prefiro perder essa primeira movimentação. Mas era uma tendência de subida. Pois é, mas a minha experiência diz, fique fora disso. E foi o que aconteceu. Apesar de haver aqui um pequeno rompimento, né, bem sutil, o mercado acabou voltando, né? Então ele desceu, né? Então aqui a gente já está na terça-feira e beleza. Então ele subiu para sua estaca ali inicial, depois desceu. Então para quem estudou aqui, acompanhou, né, suporte, resistência, etc., percebe isso na prática e principalmente nessa região dos números inteiros, né? Então aqui o comportamento foi exatamente igual na abertura, né? Então aqui não deu confiança nenhuma para se fazer a entrada também, né? Então eu precisava realmente de uma movimentação. E aí o mercado voltou, né, exatamente para o mesmo ponto anterior. Então é impressionante, né, a simetria de como acontecem algumas movimentações no mercado, né, quando você começa a identificar isso. Então totalmente simétrico. Até que resolveu então romper, né? Então rompeu a linha dos números inteiros, rompeu, né, o seu ponto aqui anterior e rompeu também a abertura, né? Então rompeu um monte de coisa que você fala, pô, agora realmente acho que esse negócio vai estourar. E estourou. Então aqui a gente fez a nossa entrada, né? E aqui então a gente estava na semana passada então com 3-0, né? Vamos começar a contabilizar aqui, até para não perder, né? Então por enquanto, ó, foram 3 operações, né, na semana. E aqui a gente pode colocar qualquer outro ícone aqui, enfim, vamos colocar aqui um xizinho, cadê ele? Aqui o X, né, para quando der errado. Então a gente está com 3-0, né? Beleza, esse mercado explodiu, poxa, podia ter feito isso e isso. Não, a gente quer somente esse movimento aqui, beleza, né? Então ele subiu, né, foi lá perto dos 157, 700, 800 e depois mergulhou, né, buscando de novo, né? Olha aqui a simetria da coisa, né? Buscando esses pontos anteriores, né? E realmente, né, nesse mergulho que a gente identificou, né, rasgando a linha de números inteiros ali, né, a gente pegou um movimento de descida também, né? Então aqui a gente já estava com 4-0. E aí beleza, o mercado seguiu, né? Foi descendo. E olha como é que respeita as regiões, né? Foi lá embaixo, falou, não vou passar daí não. Foi lá, tocou de novo, né? Quase, né? Faltou aqui 60 pontos, né? E voltou, subiu. E aqui você vê que não dá para gabaritar. Então o mercado ele foi lá embaixo, deu esse mergulho, falou, vamos subir. Ele subiu, ele rompeu o ponto anterior aqui, tendência de subida assim, muito bem desenhada. A gente tentou buscar ali 100, 150 pontos, mas infelizmente ele voltou. Então não dá para gabaritar, entende? Então aqui a gente faz a nossa contabilidade aqui, então ficou agora 4-1, porque eu achei que fosse subir e infelizmente ele desceu, né? Acontece. Porém, a gente consegue identificar essas reversões. Então nessa reversão eu considero uma recuperação rápida, né? Então assim, beleza, você não vai subir?
Você me estopou, então provavelmente agora você vai descer aqui, né? E foi o que aconteceu, ele desceu. E a gente fez uma operação aqui e ficamos então com esse 5-1. Legal. O mercado continuou se movendo, aqui já era 13 horas. Você percebe que até as 13h30 o mercado se mexe bastante. Depois ele começa meio que ficar caranguejando, lateralizando. Você não percebe assim aquela subida, né, super íngreme de, né, poxa, o pessoal tá comprando pra caramba, tá vendendo pra caramba. Não, é um negócio muito mais sutil que realmente não dá confiança de entrada, né? Então você percebe que fica sambando aqui, mas não é uma tendência, tá lateralizado, mas em cima dessa região dos números inteiros, né? Não é nada além disso. Pô, teve, mas rompeu, tá, mas aqui não dava confiança nenhuma, né? Do mesmo jeito que ele tá fazendo esse zigue-zague aqui, foi para cima, mas poderia ir para baixo, né? Então, essa subida íngreme ou descida, né, faz muita diferença quando a gente está operando. E aqui chegou então no final da terça-feira, com o mercado subindo, e aqui tudo bem, no outro dia ele continuou subindo, percebe? Né, na quarta-feira. Só que a gente está encaixotado aqui também, mesmo que não tivesse, que nem eu falei para vocês, eu não opero quando começa a sambar logo em cima ali, principalmente se vier depois de um gap, né, de um buraco, essa diferença entre o fechamento e a abertura, tanto para cima quanto para baixo, né? E aí começou a quarta-feira, então perceba, né, o mercado em alta, ok, foi lá perto da região do 158, voltou, falou aqui não, depois foi de novo testar, né, e voltou para a mesma região anterior, praticamente a região de abertura, e tudo começou a ficar muito simétrico aqui até que explodiu para cima, né? Então explodiu, rompeu tudo, o topo anterior já ficou para trás, né? E aí beleza, rompeu os números inteiros, estava mais do que comprovada então essa super tendência, e aí a gente pegou essa entrada aqui no movimento curto e show de bola. Ele continuou essa disparada, né? Continuou subindo bastante, né? Mas tudo bem, o nosso movimento foi curto aqui, não tem problema. É a relação de 1 para 1. Nesse momento a gente está aqui com 6-1 já na semana, né? E aí beleza, chegou nesse ponto aqui dos 159 mil, ele não rompeu com vontade, né? Assim que eu gosto de mencionar também. Então ficou naquele vai não vai, né? Aquele paviozinho ali só ameaçando, mas nada, depois voltou. Então isso aqui não é um super rompimento como a gente vê nesse tipo de situação, não é? E aí ficou sambando, não sabia se ia para cima ou para baixo. A gente não faz nada nesse sentido. Então aqui já estava chegando a hora do almoço, foi para baixo, subiu. E aí você percebe então que aqui para trás ficou sambando, mas ele desceu. E aí ele falou, não, nós vamos subir aqui. Então uma tendência de subida legal, rompeu com os topos anteriores aqui e falou assim, agora a gente vai subir, né? E realmente subiu. E a gente pegou essa movimentação curta aqui também, né? Sempre com muito volume, fica a dica aí, beleza? Ou seja, com muita gente operando na movimentação ali para dar esse turbo, entre aspas, para nós. E aí show de bola. O mercado continua seguindo aqui, vai andando. Depois do almoço começa essa caranguejada, essa lateralização, né? E é normal mesmo. Então perceba aqui, ó, que exemplo bacana, ó. Fechou o expediente na faixa dos 160 mil. E do outro dia ali, ó, na abertura da quinta-feira tem o gap, ou seja, tem um buraco entre o fechamento anterior e a abertura. Então, quando todo mundo achava que ele ia continuar subindo, e por isso que eu não trabalho com swing trade, ou seja, eu fecho todas as minhas operações no mesmo dia, pode ter gente aqui que falou, não, esse negócio vai continuar subindo, eu vou deixar minha operação aberta por outro dia e vamos embora. Só que abriu, né, lá embaixo, despencando, né? Então tem até situações que se fala no mercado sobre pular stop, né? Tem que tomar muito cuidado com o gap por causa disso também. Então aqui a gente não faz nada, né? Ele começou encaixotado aqui na quinta-feira, beleza, né? Nada para fazer, absolutamente nada. E aí fica essa situação de ter paciência. Então na quinta-feira a gente não fez nada, que nem eu mostrei para vocês hoje, ó, vou tirar o zoom aqui, ó, para ficar bem claro. Então o dia inteiro encaixotado, né, sem nenhuma operação. Tá vendo? Por quê? Porque eu não estava em regiões que eu me sinto seguro de fazer operação, né? Então eu não fico forçando a barra. Para quem não tem o nosso sistema, tem que ficar com a cara na tela. Como a gente tem, para mim tudo bem, eu estou fazendo outras coisas, não recebi nenhum alerta no Telegram,
então beleza, né? Então não tem nada para fazer mesmo. E aí aqui chegou, então, sexta-feira, o dia da Black Friday, né? E aí o mercado começou subindo. Então percebe que ele queria romper, mas fica rompendo só com esses paviozinhos aqui, né? E você fala, pô, não tá com força isso aí não, né? E sem volume também, né? E aí ficou sambando nessa linha, vai para lá, vai para cá. Era uma tendência de subida? Não dá para falar, né? Caranguejando. E olha o que aconteceu. Depois de muito tempo que ele resolveu subir, né? Isso aqui totalmente fora, né? Pra gente fazer a entrada, não tem nada de íngreme nisso aqui. Então aqui sim, né? Ele falou assim, olha, nós não vamos subir não, nós vamos mergulhar. Então ele subiu até 160, 245, 250, mergulhou, né? E aí sim nós pegamos essa movimentação. Então no caso aqui, agora 8-1. Só que aí, né? Que nem eu falei, não dá para gabaritar. Eu acreditei que esse mergulho seria como se fosse um efeito catapulta, né? Então assim, vou bater lá embaixo e vamos subir. E ele subiu, mas faltou um pouquinho ainda para pegar o alvo, que eu acreditava que ele fosse buscar esse nível aqui anterior ainda, né? Faltou pouquinho, percebe? Mas é isso aí, né? Acontece, então o mercado ele teve essa reversão e acabou então descendo. E aí é a mesma situação que eu falei antes, que é sobre recuperação. Então beleza, eu achei que ele fosse subir aqui, ele desceu. Então é claro, né? A gente tem um head aqui, uma perda, né? Um stop. Só que eu identifiquei isso, já que ele mergulhou até o ponto aqui anterior, ele foi mais para baixo ainda, né? Então olha só, não vai subir? Então provavelmente vai mergulhar. E mergulhou. Quase que ele voltou aqui para estopar a gente, mas chegou aqui e pegou então os pontos que a gente precisava. Então maravilha. Então no caso aqui, mais um, né? Então a gente está aqui com 9-2. E olha só, vai sambando, quer subir, somente paviozinho, ameaça, nada de subir, sem chance. Aí ele desceu, aí ele subiu. Você poderia ter entrado aí. Pois é, mas aqui não me dava segurança nenhuma, né? Diante dessas movimentações aqui do momento, né? Da última hora, da última 1h30. Então esse mercado subiu, a gente não pegou essa subida, mas quando ele mergulhou a gente identificou isso, né? Então teve um volume muito grande aqui, né, financeiro, a galera descendo, mergulhando, rasgando aqui a faixa dos números inteiros, e eu acreditava que ele fosse buscar realmente, né, esses fundos anteriores aqui, né, pelo menos, e assim foi, né? Então essa entrada aqui, no caso vendida, né, a gente pegou também. Então aqui já eram 10-2, né? E olha só que engraçado, né? Como é que vai respeitando, né? Depois ele quis voltar, subiu, bateu na linha e falou, não, nós não vai passar daí não. E não passou. E depois ele foi de novo e não passou, né? Passou um pouquinho, mas enfim, eu falo que essa linha amarela é como se fosse uma linha larga, né? Uma região, não é um número cravado, né? Então beleza. E ele ficou sambando aqui, vai, não vai. Em algum momento ele subiu, rompeu, né, esses topos anteriores, falou, não, a galera tá comprando pra caramba. Eu falei, vamos entrar então. Parece que vai, né? Pois é, a gente buscava uma movimentação curta aqui, né, para pegar mais ou menos a região anterior ali, mas não, o mercado desceu e a gente tem que aceitar, tem que contabilizar essa perda. Então agora 10-3, né? E aí o mercado estava completamente indeciso, e eu entendi que aqui fosse haver uma recuperação, ou seja, você vai subir, não subiu, deu perda. Aí eu falei assim, então você vai descer, né? E aí ele me enganou de novo, né? Ele acabou subindo. Então eu tive 2 perdas seguidas aqui. E tá tudo bem, né? O importante é você ter um método. E aí ele subiu, eu imaginei que ele fosse ultrapassar, né, esse topo anterior aqui, né? Houve o rompimento, houve essa busca e tudo mais. Então ele pegou os pontos ali que a gente precisava, show de bola. Então no caso aqui 11-4 e a gente está na sexta-feira ainda, agora 14h50. Depois ficou sambando, né, aqui dentro da região e acabou o expediente então sexta-feira. Então você percebe que a gente teve aqui 11-4, né? Então o que eu gosto de falar, né? Como é que eu gosto de contabilizar? É como se fosse o saldo de gols no futebol, né? A gente trabalha como se fosse com o saldo, né? Então, se eu pegar 11, eu vou tirar 1, vou para 10. Vou tirar 1, vou para 9. Vou tirar 1, vou para 8. Vou tirar 1, vou para 7. Então, meu saldo aqui da semana, ó, foi de 7 operações
ok, show de bola, né? De pontos, ok, de dinheiro no bolso, maravilha. Então a importância da relação de 1 para 1 também é na hora de você fazer esse balanço, né? Então fica muito simples de fazer essa contabilidade. Então assim, eu preciso gabaritar? Não, eu preciso acertar 90%, 80%? Não, eu preciso acertar 50% para eu ficar no 0 a 0, né? Mais uma. Essa uma é dinheiro no bolso. Então, conforme o tempo passa, você aumenta esses aportes, aumenta o valor, né? Então, para umas pessoas pode significar R$10, outras 100, outra 1.000, outra 10.000, quanto for. Depende do bolso de cada um. Então, quando você se garante nessa taxa de acerto, você tem um aporte aí maior. Então, você entende que não precisa iniciar dividindo em 100, 200 operações, entrando com o mínimo do mínimo do mínimo. Porque você já entendeu que, poxa vida, né? Eu não preciso, né, ser tão mão de alface assim e não preciso também ficar buscando gabaritagem. Eu preciso acertar metade mais uma, desde que realmente eu firme uma estratégia e conheça, né, a minha taxa de acertos, né? Então aqui, ó, vamos continuando, ó, segunda-feira, né, agora mais recente aqui, começou sambando então na linha aqui dos 160 mil. Vocês sabem que eu não opero essa abertura sambando aqui com gap, enfim, sem chance. Não dá para saber o que vai acontecer. O mercado completamente indeciso. E aí ele resolveu descer. Então ele rompeu a faixa de números inteiros, ele rompeu ali os fundos anteriores e a gente enxergou, poxa vida, tá mergulhando isso aí, hein, meu? Tá mergulhando. Então, legal. Então, a outra semana, eu vou colocar do lado aqui, a gente começa uma nova, né? A gente começou com 1 a 0 aqui. E teve um baita de um mergulho, né? Então foi lá buscar a região do 159, né? Não acabou atingindo na primeira vez, na segunda foi lá, encostou, mas voltou. Então é muito legal ver, de novo, né? Como eu falo, respeitando as regiões, né? E aí, beleza, o mercado então subiu. E nessa subida a gente falou assim, caramba, a tendência é que realmente vá buscar aí, né? O rompimento não só dos números inteiros ali, como dos topos anteriores também, né? Mas infelizmente por muito pouco, pouquíssimos pontos mesmo, né? Aqui, se eu não me engano, foi por 5 ou 10 pontos. O mercado acabou voltando e estopou a gente, né? Acontece, então vamos contabilizar, né? Então nessa semana aqui a gente está com 1 a 1, né? Então a mesma coisa que está no 0 a 0, né? 50%. Só que a gente enxergou assim, pô, se ele não subiu e ele rompeu aqui para descer, esse cara vai descer mesmo, né? E ele desceu. Então aqui, de novo, é o que eu chamo então de recuperação, que é você conseguir uma operação, ter um êxito logo na sequência de uma perda. Isso não é correr atrás, é setup, porque a relação é 1 para 1. Não tem nada de desespero aqui, como aconteceu algumas vezes e vai continuar acontecendo de ter 2, 3 operações que dá ruim e tá tudo bem, né? O foco é na amostragem, não tem importância aí que, mas foi seguido e tal, de boa, né? Então aqui no caso 2 a 1, tá? Nessa semana aqui. Aí beleza, ficou encaixotado, beleza, encaixotado, nada para fazer. Como vocês já estão percebendo, depois do almoço o negócio meio que começa a caranguejar, dificilmente surge a oportunidade, mas às vezes acontece. E aí aqui começou então a terça-feira, né, mais conhecido como ontem, para mim aqui, né? E olha que curioso, né? Abriu justamente com o gap que eu falei para vocês, esse buraco aqui, e em cima da região de números inteiros aqui no caso de 160, eu não mexo com isso aqui e tá tudo bem, não tem problema. Eu não fico nessa de, putz, eu podia ter feito. Não, podia nada. Eu confio no meu método, né? E o mercado ficou sambando, e olha só o quanto respeitou aqui, né? Não passou daqui, né? E depois, quando ele resolveu passar, eu falei assim, caramba, ele perdeu o fundo anterior, perdeu a abertura, perdeu tudo, ele vai descer. E aqui de novo, né, por questão assim de 5, 10 pontos, no máximo 15 ali, a gente acabou sendo estopado. Então olha só, perda. Então eu tenho que contabilizar aqui. Então na semana, ó, 2 a 2, né? Ou seja, eu estou no 0 a 0. E aí esse mercado subiu. E eu falei, ele vai buscar esse topo anterior, esse rompimento vai buscar o topo anterior ali, hein, cara. Por poucos pontos também, né, no caso aqui por 20, 30 pontos, ele acabou voltando. Então, de novo, uma perda. Então, isso aqui acontece,
tá? Da mesma maneira que você tem muitos acertos seguidos, você pode ter perdas também, e beleza. Então, no caso aqui, já começaria a abalar, né, os mais emocionados. Vai falar, a semana tá 2-3, né? 2 acertos e 3 erros, né? Poxa vida. Mas eu confio no método. Então aqui eu acreditava justamente ser uma recuperação aí. Poxa, não deu certo ali, vai dar certo para baixo aqui e provavelmente vai perder esse fundo anterior. Foi o que aconteceu. E aí a gente logo recuperou aqui e maravilha. Então no caso, ó, semana disputada, semana 3-3, né? E aí o mercado começou a subir, então eu enxerguei realmente o rompimento e também a busca pelo topo anterior, etc. Então a gente pegou aqui uma operação. E aí beleza, 4-3, né? E aí o mercado então continuou subindo, né? Houve o rompimento ali super descarado, né? A gente pegou esse rompimento também, então no caso aqui já está 5-3. E aí beleza, ele ficou sambando, desceu, a gente pegou esse movimento de descida, esse rompimento também, então aqui no caso já é 6-3. Então em um momento estava 2-3, a pessoa fala, vixe, agora eu vou meter o louco, vou fazer sei lá o quê. Não, tem que confiar, o método é o mesmo, a quantidade de pontos é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. E aí beleza, depois ficou sambando e nada para fazer aqui. Então, realmente, que nem vocês viram depois do almoço, os movimentos são muito mais lateralizados, né? Menos íngremes, né? E fica difícil achar uma oportunidade. Mas elas acontecem, tá? Elas acontecem. Então, no caso aqui, a gente enxergou, né, que o mercado estava vindo, né? Vai romper. E a gente só entrou aqui por causa do volume financeiro. Então, assim, realmente tinha muita gente nessa força de subida, né? E a gente pegou aqui, então, no caso, aí fechando aí 7-3 e aqui acabou o expediente de terça e vocês viram que, né, já mostrei no início aqui, a quarta-feira ficou realmente encaixotada. Então o legal é isso, confiar no método, ter paciência. Então, por exemplo, vou pegar aqui as entradas de ontem, que eu já mostrei aqui para vocês, né, que teve várias aí, teve essas perdas seguidas, né, enfim, mas tem acertos seguidos também, né. Então o legal é isso, ó, perceba aqui no Telegram, ó. Então aqui, ó, alerta 10:05, né, foi justamente essa entrada aqui para baixo. Depois, alerta 10:10, foi essa outra entrada aqui. Depois, alerta 10:17, foi essa outra entrada aqui. Depois, alerta 10:24, foi essa outra entrada aqui. Então, assim, em 20 minutos ali, várias oportunidades. E depois ficou um tempão sem nada, né? Aí, no caso, 11:01 foi esse alerta aqui, que é esse aqui. 11:39 teve outro. E depois, ó, perceba, eu não estava nem olhando para gráfico aqui. Foi chegar um alerta para nós, então só às 18:08, que foi justamente esse do finalzinho do dia. Então é muito cômodo quando você tem a tecnologia ao seu lado, o seu setup também, obviamente, né? E principalmente essa confiança de eu não tenho que gabaritar tudo. Gabaritar é dureza, hein? Gabaritar tudo, né? Perdão. Mas eu tenho que ficar nesse 50% mais um. Então a semana passada a gente fechou com um saldo de 7. Pô, legal. Essa semana, no caso aqui, tá 7-3, até o momento que eu tô gravando. Então eu tô com um saldo aqui de quanto? 7, tira 1, 6. Tira 2, 5. Tira 1, 4. Então eu tô aqui com 7 da semana passada, mais 4 dessa. Então a gente tá aqui com 11. E aí você faz a conta com você aí. Então, se você estivesse operando isso, se cada entrada sua fosse para ganhar ou perder, por exemplo, R$100, 11 vezes 100 seria o seu saldo aqui atual. A minha situação é outra, mas enfim, também não pretendo fazer disso aqui um exibicionismo, ostentação nem nada, mas o importante é você entender isso, né? A amostragem e, para mim, sempre o mais legal da bolsa, né, do mini índice, vai ser essa questão de caramba, que legal, quem opera com R$1, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, todos estão no mesmo gráfico, no mesmo ativo, no mesmo balaio. Então isso é muito gostoso, né? Então você que opera aí, por exemplo, com 100 pontos, a gente opera sempre com mais de 100, mas conforme eu disse, eu vou fazer um episódio sobre isso para vocês, né? Então é calcular isso, né? Poxa, eu tô aqui com um saldo nesse exemplo, né? Até o momento aqui com 11, maravilha, 11 vezes a quantidade de pontos
que a gente busca aqui no caso. Se você fosse trabalhar aí, por exemplo, com 100 pontos, 11 vezes 100, você ia estar com 1.100 pontos de saldo aí. E de novo, isso representa X para um, Y para outro, Z para outro, por causa da quantidade de mini contratos que cada um opera e etc. Mas é isso, queria mostrar para vocês que sim, é muito interessante você otimizar seu tempo, saber utilizar a tecnologia ao seu favor também, estudar bastante, confiar no setup e jamais esperar então essa gabaritagem, porque realmente não existe. Mas para quem não é emocionado e para quem gosta de fazer a sua gestão de risco tudo direitinho, sem meter o louco, um exemplo bem bacana aqui para vocês de que sim, a amostragem sempre vai ser superior a qualquer promessa de gabaritagem. Isso não existe, isso é ilusão. Que Deus abençoe sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês também. Beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!